Amém, amados irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos começar mais uma mensagem dentro do tema geral: a igreja é de Deus. E essa mensagem vai falar sobre a estruturação e consolidação do serviço. A parte 2. Essa é a parte 2 dessa mensagem. Consolidação, estruturação, consolidação dos serviços. E nós vamos nos basear no livro de Números, para nós extrairmos aqui algumas lições que são muito importantes para a nossa vida da igreja, a nossa vida individual e a nossa vida coletiva da igreja. Então, nós vimos que o Senhor, na verdade, ele registrou no livro de Números alguns princípios que são muito importantes para nós aplicarmos, para nós guardarmos e para nós praticarmos a nossa vida cristã. O Senhor, ele na verdade, ele quer estruturar, e não somente ele quer estruturar e ele quer consolidar também os serviços oferecidos a ele. O serviço que nós oferecemos a Deus, ele quer, na verdade, estruturar e consolidar esses serviços. Então, nós costumamos dizer que na vida da igreja, nós não temos organização, não temos ordem, porque nós somos a igreja orgânica, e se a igreja é orgânica, ela não precisa de ordem, não precisa de estruturação, não precisa de organização, Mas, quando nós olhamos nesse universo, todo tipo de organismo, ele tem uma organização, Ele tem uma organização. Se você olhar para o nosso corpo humano, o nosso organismo, ele é bem ordenado, ele é bem organizado. A posição, milimetricamente, o funcionamento de um depende do outro, tudo de uma maneira maravilhosa, misteriosa. Até o posicionamento, os rins não estão no lugar dos pulmões, nem o coração está no lugar do estômago, e tudo está no lugar adequado, no lugar correto. Deus colocou tudo de maneira ordenada, de maneira precisa. O salmista chega a dizer, de um modo assombroso eu fui formado, uma coisa assim misteriosa, porque o homem é um mistério, o ser humano é um mistério. Então, todo tipo de organismo nesse universo, ele tem uma ordem, ele tem, na verdade, uma organização. Então, na vida da igreja não é diferente. E nós vamos ver isso aqui em Números, no livro de Números. Então, nós vemos que Deus, ele é um Deus não somente organizado, mas também ele é um Deus detalhista. Organizado e detalhista, o nosso Deus. E aí nós vemos que, no serviço dos levitas, nós vimos que os filhos de Levi, as tribos de Levi, a tribo de Levi, que tinha os meraritas, os gersonitas, tinha os coatitas, eles e os filhos de Arão também, todos eles estavam claros, sabiam qual era o seu serviço, qual era o serviço que eles tinham que fazer ali no tabernáculo, durante o período que o tabernáculo estava parado, durante o período que o tabernáculo se movia. Eles tinham que estar muito claro do que eles estavam fazendo. Então, era algo assim maravilhoso. Todos sabiam qual era o seu serviço e eles eram organizados nos seus serviços. Sim, por um lado, nós não somos uma organização religiosa, mas existe uma organização naquilo que é orgânico. Que orgânico não quer dizer que é uma coisa solta.
Não quer dizer que é uma coisa de qualquer maneira. Nós vamos ver isso aqui no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Então, em Números, capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês podem abrir sua Bíblia aí, capítulo 4, versículos, começando aqui, versículo 1 a 3, diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, o senhor falou que era de 30 até 50 anos para servir na tenda da congregação. Mas lá no capítulo 8 de Números, o Senhor já, mais adiante, o Senhor já diminui esse número, né? Números capítulo 8, aqui no versículo 23, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 24, isso é o que toca os levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Então, do capítulo 4 ao capítulo 8, aumentou 5 anos, né? Então, por que esses 5 anos a mais, a menos, né? Melhor dizendo, a menos, para começar a servir na tenda da congregação? Esses 5 anos a menos é porque Deus queria que nesses 5 anos, antes de completar os 30 anos, que era a idade de maior de um israelita, naquela época era 30 anos. Então, aos 25 anos, depois o Senhor já começou a recrutar eles para iniciar o serviço no templo dos levitas, que são os levitas que serviam no templo, né? Então, na tenda da congregação naquela época. Então, esses 5 anos era para quê? Para que eles fossem treinados. 5 anos sendo treinados até começar a servir o Senhor. Então, eles tinham 5 anos para serem treinados, serem aperfeiçoados no serviço ao Senhor. Então, esse período de 5 anos é um período que começa uma etapa de treinamentos para aqueles jovens que querem servir, né? E na igreja também nós temos muitos jovens. Os jovens eles têm vigor, os jovens eles têm disposição, os jovens eles têm energia, né? Eles têm criatividade, mas eles não têm maturidade. Então precisa que os mais maduros, os anciãos, ensinem esses jovens como servir. Treine esses jovens, aperfeiçoe esses jovens. Eles precisam desse aperfeiçoamento, desse treinamento. Então, Moisés e Arão, eles estavam ali, né, e os seus filhos, para aperfeiçoar, para treinar aqueles de 25 anos, durante 5 anos, para depois começar a servir ali no tabernáculo, né, das suas tribos de Levi, da linhagem sacerdotal. Mas nós sabemos que na vida cristã, na vida da igreja, há necessidade de treinarmos os mais jovens. Hoje, os mais jovens, né, principalmente nesse período da tecnologia, eles conhecem muito tecnologia, têm muito boas ideias, mas precisam ser aperfeiçoados, porque não é só o serviço, mas adiante nós vamos ver isso, não é só o serviço, né? É a questão da dependência do Senhor, da comunhão íntima com Deus e de fazer as coisas a partir do mover do Espírito, né? Então, eles precisam ser treinados no seu caráter, eles precisam ser treinados na questão de encorajamento, advertência, questão de consolo, né? Questão de até mesmo exortação, né? Então, em todos os aspectos, eles precisam ser aperfeiçoados, treinados, para poder exercer um bom serviço, um serviço adequado ao Senhor. Então, aqui em Números, capítulo 4, versículo 4,
e versículo 5 diz assim: É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Então, nós vemos aqui que, nesses versículos que nós lemos, que enquanto o tabernáculo estava montado, os levitas, eles sabiam o que deveriam fazer. Eles não estavam dispersos, eles não estavam ali, né, tentando, batendo cabeça que ia fazer, não. Eles já sabiam o que fazer, né? Eles já sabiam o que fazer. Já tinha tudo definido e organizado, né? No momento em que o tabernáculo estava montado. Eles sabiam como montar o tabernáculo, todos sabiam ali como exercer a montagem, já tinha o escopo, o Senhor já tinha dado, né? Entre aspas, o manual para eles. Eles já sabiam como montar e eles já sabiam também, né? Cada um, qual a função de cada um. Ou seja, eles tinham funções definidas, eles eram organizados, né? Eram organizados, né? Os levitas, eles sabiam o que fazer. Então, no corpo de Cristo, cada membro do corpo, ele tem a sua função, né? E ele precisa saber o que fazer, então, né? Durante o período em que eles estão no serviço sagrado a Deus na igreja. Aqui em Romanos, abra sua Bíblia aí, aqui em Romanos, no capítulo 11, aqui o versículo 5 diz assim: Assim também nós, conquanto muitos, vou voltar de novo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, cada membro tem a sua função. Cada membro deve saber qual é o seu serviço no corpo de Cristo, para poder exercer e ser feliz naquele serviço que o Senhor colocou. Não é verdade? E aqui, em Números ainda, é interessante a gente observar aqui, o versículo 5 que eu li aqui de Números, eu li 4 e 5, voltando aqui para o versículo 5, diz assim, Números 4, versículo 5, Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Então, o Senhor já tinha dado um escopo, o Senhor já tinha dado aqui um manual, como eu falei, de procedimento para eles, né? E quando Deus desejava se mover, ele já sabia o que fazer. Quando Deus desejava se mover para outro lugar com o tabernáculo, cada um deles já sabia o que fazer. Então, nós vemos que eles sabiam o procedimento, eles eram, na verdade, já estavam atentos, né? Eles sabiam que quando o tabernáculo parava, havia um serviço. Quando o tabernáculo ia se mover, ia ser desarmado para ir para outro lugar, ele já sabia qual era o procedimento, alterava-se o procedimento, né? O que ele tinha que fazer quando estava parado e o que ele tinha que fazer quando teria que sair do tabernáculo, mover-se. Então nós vemos que Deus é um Deus minucioso na Bíblia e é um Deus cheio de ordem, aqui de acordo com esse capítulo 4. É bem específica
a função de cada um e até mesmo os detalhes de como fazer, o que fazer. Na criação, nós vemos também isso, né? Primeiro dia, criou Deus os céus e a terra, e Deus veio, separou as águas de cima, a água de baixo, e depois Deus criou as ervas, as relvas, as ervas, árvores frutíferas, né? Depois criou os luzeiros, o sol para governar o dia, e a lua, né? E as estrelas para governar a noite, tudo especificado direitinho. Até as árvores, foi os vegetais, foi por ordem de importância, né? As relvas, ervas, depois árvore frutífera. Depois Deus veio criando os animais, os répteis, né? Os vertebrados, os animais selváticos, os domésticos. Então, tudo numa linha especificando. Né? Deus não bateu o dedo assim, não, mas ele especifica tudo. Ele podia fazer tudo em um dia só, porque ele é Deus. Mas Deus é detalhista. Né? Você veja, tem Primeiro Reis, livro de Primeiro Reis, depois nós temos o livro de Segundo Reis, com mais detalhes. Nós temos o Pentateuco, né? E no quinto livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, nós vemos o refalar de Deus. Deus vem refalando tudo e adicionando mais algumas coisas, mas recapitulando tudo. Paulo falou, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, Deus é um Deus que ele gosta de refalar. E ele é preciso e ele é organizado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, em Números capítulo 4, ainda, versículo 15 agora, queria que você abrisse sua Bíblia aí. Números 4, versículo 15, nós lemos. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Aí vai especificando, ou seja, aqui nós vemos aqui os filhos de Arão, ele cuidava de uma parte das coisas, mas dos móveis, mas os filhos de Coate, filhos de Coate, vinham para levá-lo, mas ele não podia tocar nas coisas santas, para que não morresse. Então, o trabalho, o serviço de cada um era específico. Cada um tinha o seu serviço, cada um tinha o seu ministério específico. Coisa maravilhosa, né? Então, nós vemos aqui que cada um tinha a sua responsabilidade. E não havia confusão ou conflitos nas funções deles. Não havia confusão nem conflitos. Do mesmo jeito é o corpo de Cristo. A igreja em Corinto, ela estava entrando em confusão no aspecto do serviço. Eles estavam meio desnorteados, não sabia direito, né, a função dos membros do corpo. Parece que na primeira carta de Paulo aos Coríntios demonstra que ainda eles estavam imaturos, né, com respeito ao serviço a Deus. Então aqui em 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, no capítulo 12, Paulo, ele faz analogia do corpo para exemplificar a igreja como o corpo de Cristo. Aqui no versículo 14 do capítulo 12, de 1 Coríntios, Paulo fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, né? Então, Deus dispôs no corpo cada membro como lhe aprouve. Se você é pé, você tem que estar feliz em ser pé. Mas se você dizer assim, eu sou pé, não quero ser pé não, quero ser mão, quero ser boca, né? Nem por isso você deixa de ser um membro do corpo. Vai ser um membro insatisfeito, mas continua sendo um membro do corpo, né? Então, se o ouvido disser, porque eu não sou boca, eu não quero ser ouvido, nem por isso ele vai deixar de estar no corpo. Nós precisamos estar no corpo, mas feliz com o dom que Deus nos deu. E usar o nosso dom. E se nós usarmos o nosso dom em prol da edificação do corpo de Cristo, com certeza Deus vai nos honrar, nos abençoar. E nós vamos crescer em vida. Vamos amadurecer no serviço que Deus nos deu. Se eu não sou boca, eu não devo querer ser boca. Se eu sou nariz, eu não devo querer ser mão. E assim, vice-versa. Todos os membros do corpo de Cristo, ele tem a sua função específica no corpo de Cristo. E todos devem estar felizes com a posição que Deus colocou, a função que Deus lhe deu, o serviço que Deus lhe destinou para você executar no corpo de Cristo. Por isso, amado, é importante nós vermos que não somente no Antigo Testamento havia uma organização, uma ordem, mas também no Novo Testamento existe uma organização e uma ordem. Embora a igreja seja uma entidade orgânica, mas ela tem uma ordem, né? Ó Senhor Jesus, existe um procedimento. Então nós vemos que o Senhor, ele não é confuso, né? E nada ele faz de improviso. Deus não faz nada de improviso, né? Mas em seu plano eterno, ele já traçou tudo, ele planejou tudo. Ali no primeiro capítulo de Efésios, você vê a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito, né? Nós vemos ali que o Pai planejou, nós vemos que o Filho executou e o Espírito aplicou. Nós vemos ali a obra do Deus triuno, dispensar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus de organização. Ó Senhor Jesus. No serviço a Deus, nós também precisamos ser pessoas organizadas, precisamos ser pessoas detalhistas, né? Toda a organização e os detalhes, nós precisamos perceber isso, uma lição que nós precisamos tirar aqui. Toda a organização e todos os detalhes visam cooperar com a vontade de Deus, com o mover de Deus. Aqui em Números, capítulo 9, vamos voltar para Números, que é a base dessa mensagem. Capítulo 9, versículo 15, diz assim: no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era, de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo
o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Coisa maravilhosa. Embora exista ordem, exista organização na igreja, no serviço a Deus, mas nós precisamos perceber um princípio muito importante. Aqui nós vemos que não era o Senhor que vivia debaixo, sob a influência da organização e dos detalhes do serviço. Não. Mas era a organização e os detalhes e os serviços que estavam debaixo, sob as ordens de Deus. Quando a nuvem, representando a presença do Senhor, o lugar onde Deus estava, o mover de Deus, quando essa nuvem que estava sobre o tabernáculo, quando ela partia, então eles entendiam que tinha que desarmar tudo e seguir a nuvem. O Senhor dava o sinal, vamos ver aqui, para eles desarmar tudo e partir. Quando a nuvem ficava ali, sobre o tabernáculo, então eles não podiam fazer nenhum serviço, não podiam tomar nenhuma atitude, não podiam organizar nada. Porque o Senhor não mandou. Então Deus não está debaixo de uma organização. Você pode ser uma pessoa organizada, pode querer organizar uma coisa para Deus, mas precisa saber se Deus ordenou que você organizasse isso. Às vezes nós queremos organizar as coisas para Deus, né? Vou organizar aqui uma palestra, vou organizar aqui isso, aquilo, mas Deus mandou você organizar? Ou você quer organizar e depois quer que Deus venha e use aquilo que você organizou, o serviço que você preparou? Então Deus não está debaixo da organização. Mas quando Deus se move, quando Deus quer fazer alguma coisa, há necessidade de os servos se organizarem, organizar. Quando o Senhor Jesus estava com aquele grupo de pessoas, né, seguindo o Senhor, a multidão seguindo o Senhor, então o Senhor, na verdade, o discípulo procurou o Senhor e disse que o povo estava cansado, e que precisava parar e que também estavam com fome. E aí o Senhor falou para os discípulos, né? Dá-lhe mesmo, vocês mesmos, dá de comer a esse povo, né? Vocês mesmos dá de comer a esse povo. E aí os discípulos, eles falaram, Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor, então, mandou que trouxesse até ele. Mas o Senhor não falou assim, bom, eu vou multiplicar aqui esses pães, né? E vou aqui orar ao Pai e vou dando a você e você vai distribuindo para o povo, não. O Senhor mandou que sentasse, né, em grupos, mandou que ele mandasse o povo sentar em grupos de 50, fizesse os grupos, né, entre as mães, com as crianças, todos fossem sentando, fazendo os grupos, para que Deus, então, para que depois que Jesus multiplicasse os pães, eles fossem distribuir-se. E eles usou vários cestos, porque a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos de pão. Então, não foi uma coisa feita de qualquer maneira. O Senhor mandou que eles se organizassem, né? O Senhor não saiu orando e todo mundo metendo a mão, querendo, eu quero meu pão, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, não. Mas ali houve uma organização naquele momento, na distribuição dos pães e dos peixes. Então nós vemos que Deus é um Deus organizado. Mas Deus não está debaixo da organização.
Nós não podemos organizar algo, organizar um local de reunião. Aqui, cheguei numa cidade, aqui não tem um testemunho da igreja, então vou organizar um local, vou botar tudo aqui direitinho para, né, eu ter um lugar para as pessoas virem. Se Deus mandou você fazer, tudo bem. Mas se Deus não mandou você fazer, você vai ter que ficar com esse local e não vai ter ninguém. Né? Porque não foi Deus quem mandou. Mas se Deus se mover, aí é necessidade do serviço, necessidade de se organizar. Então, num local de reunião, nós temos que ter, sim, salas de criança, puridade. Você não pode botar as crianças grandes com as pequenas. Mensagens são ministradas para as crianças maiores, é diferente da que é ministrada para as crianças menores. Há quem cuide dos necessitados, como ali em Atos, capítulo 6, foi estabelecido que os diáconos para dar atenção, né, ao povo, às viúvas, aos helenistas, né, ali distribuir o alimento, enquanto que os apóstolos se dedicariam à oração, ao ministério da palavra. Então, tudo isso é uma organização, tudo isso é uma ordem. Mas por que surgiu a necessidade de instituir diáconos? Porque o mover de Deus estava avançando. E todas as vezes que nós, na verdade, estamos avançando com o Senhor, há necessidade de nos organizarmos, porque o mover de Deus exige isso, que nós nos organizemos. Né? Nos organizemos. Mas não vamos inverter a situação, né? Querer se organizar no sentido de que, porque se organizou, Deus vai agir. Não. É quando surge a necessidade de Deus. Quando a nuvem ia andar, aí sim eles, então, se preparavam para desarmar o tabernáculo e cada um fazia o seu serviço, que foi estabelecido por Deus, foi mandado por Deus. Senhor Jesus. Então é muito interessante isso, irmãos. E aí nós vemos aqui, mas outro princípio interessante, em Números, capítulo 10, aqui no versículo 2, diz assim, em diante, diz assim, aquele, porém, desculpe, não estou em Números não, agora eu vou para Números, para cá. Números, capítulo 10, abra sua Bíblia, versículo 2, diz assim, faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então aqui, nós estamos vendo aqui a questão da trombeta, tocar a trombeta. E o Senhor mandou que Moisés fizesse 2 trombetas. Né? E o Senhor falou que quando Moisés tocasse, quando tocarem, disse mais o Senhor a Moisés, faz 2 trombetas de prata, obra batida, as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, essas trombetas também eram serviço sacerdotal. A trombeta não era tocada por qualquer israelita. Não era qualquer israelita que pegava a trombeta e tocava. Vou tocar a trombeta. Não. Era a liderança que tocava a trombeta. Então, por um lado, nós precisamos perceber que Deus colocou líderes na sua obra. Ele colocou líderes no aspecto de obra regional, no aspecto de obra mundial,
E no aspecto local, Deus tem os seus líderes, tem os seus presbíteros, diáconos, né? Tem especialmente os presbíteros, que são a liderança na igreja, para que eles possam dar direção. E é sábio submeter a essa liderança, porque essa liderança ela está debaixo do encabeçamento e do governo de Deus. Então, quando Deus disse, vamos partir, vamos desarmar o tabernáculo, então a liderança toca a trombeta, e aí todo o povo, cada um do seu serviço, bem organizado, né? Cada um executa o seu serviço, tudo visando o mover de Deus, a nuvem, seguindo a nuvem, né? Seguindo a nuvem. E aí nós vemos que eles faziam tudo com organização, faziam tudo de maneira harmoniosa, e assim deve ser o corpo de Cristo. Tudo deve ser com harmonia. Então, as duas trombetas seriam tocadas para convocar toda a congregação e também para a partida do povo do arraial, né? Então, aqui nós vemos que existe ordem, existe organização, não era uma coisa feita por qualquer pessoa que tocava a trombeta, como eu falei. E aqui também nós vemos que isso era responsabilidade da liderança, né? De Arão e de seus filhos, que era da linha sacerdotal. Então, tem uma liderança, e eles tinham que seguir essa liderança. Não era, como eu falei, qualquer pessoa tocando a trombeta e fazendo as coisas, mas tem uma liderança. E aqui nós vemos que na igreja também existe uma liderança, que nós precisamos seguir essa liderança, que nós possamos ser obedientes e submissos a essa liderança na igreja. E aqui em Números, capítulo 10, versículo 11 e 12, ainda diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Então, eles seguiam a nuvem, seguiam a direção do Senhor, e a direção era dada por meio da liderança. E eles seguiam em marcha, né? Eles não faziam as coisas individualmente, cada um fazia o que queria, desarmava qualquer coisa, pegava qualquer parte do tabernáculo para... Não, cada um tinha a sua função específica, cuidava dos utensílios e das partes específicas. Então, na vida da igreja nós não podemos também andar de qualquer maneira. Nós temos que ter, na verdade, um andar, como diz a Bíblia lá em Gálatas, né, Gálatas capítulo 4, versículo 16, quando fala andar no Espírito ali, a palavra para esse andar aqui é o andar peripatel. O andar peripatel no grego é um andar desgovernado, um andar sem meta, sem alvo, né? É um andar de infantil, como uma criança. Mas no capítulo 4 ainda de Gálatas, versículo 24, a palavra ali para andar no Espírito é estoikel. Estoikel quer dizer andar com alvo definido, andar como um exército em marcha. Então, quando nós andamos como um exército em marcha, com andar definido, então, dessa forma, nós estamos mantendo a unidade e a nossa unanimidade. Então, nós precisamos ser como um exército, andar em marcha, em unidade, em unanimidade, para que o Senhor seja vitorioso na vida da igreja. Cada um seguindo as mesmas pisadas, seguindo as pisadas do rebanho.
não cada um fazendo o que quer, fazendo o seu serviço da maneira como quer, sem estar debaixo do encabeçamento do Senhor, sem estar debaixo do encabeçamento da liderança, que são os porta-vozes de Deus, é quem tem o falar profético de Deus para o momento, para a atualidade. Nós temos que observar aqueles que Deus levantou, que tem o falar e tem a direção dada por Deus, e seguir. E esses líderes, com certeza, se nós seguirmos como um exército, como um só homem, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos edificar a igreja, o corpo de Cristo, a casa de Deus, e vamos vencer as batalhas. O inimigo, Satanás, será derrotado. E nós cresceremos em vida. E um dia estaremos, no futuro, maduros para reinar com Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que esses princípios que nós ouvimos aqui possamos aplicar na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é um Deus, ó Senhor, que conduz o seu povo de maneira ordeira. E o Senhor realmente nos dá o serviço. E o Senhor designa o que vamos fazer no serviço. O dom que o Senhor nos deu, nós queremos usar no corpo de Cristo, com alegria, com felicidade. Senhor, venha nos abençoar, a toda a tua igreja, a cada um de nós, para que possamos, Pai, fazer a tua vontade, nunca a nossa. Não queremos preparar as coisas para ti, mas queremos preparar aquilo que o Senhor nos manda preparar, para levar a cabo o seu mover. Oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe.